Olá, hoje, segunda-feira, 2 de maio, vamos aos destaques desta edição. Os aprovados em concursos públicos não são chamados e o prazo do concurso está perto de terminar. A audiência pública debate a regulamentação do exercício do profissional de estética, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Bom, termina nesta quarta-feira, 4 de maio, o prazo para tirar o primeiro título de eleitor ou fazer transferência de domicílio eleitoral. Veja os detalhes na reportagem da Priscila Silvério. Valéria completou 17 anos e resolveu tirar o título de eleitor. Em menos de 20 minutos, ela preencheu o cadastro, tirou foto, fez a assinatura eletrônica e o cadastro biométrico. Ela já está preparada para a eleição de outubro, que vai escolher prefeito e vereadores. E aí, Valéria, o que representa esse título? Agora acho que eu posso decidir um pouco do nosso futuro, né? Aumentou a responsabilidade? Bastante, muito. O que você pretende fazer, então? É um botão ali que você vai apertar, mas representa muita coisa. Exatamente, acho que pesquisar um pouco sobre cada coisa da nossa política para poder escolher bem, né? O que a gente vai fazer. Você acha que está madura para escolher, já para decidir quem vai governar nosso país? Eu acho que tô. Ano que vem já faço maioridade, então já está na hora de eu assumir umas responsabilidades. Para tirar o primeiro título ou fazer a transferência do domicílio eleitoral, o prazo é até dia 4 de maio, quarta-feira. É só apresentar o RG e o comprovante de residência em qualquer cartório eleitoral. Essa data pode ser prorrogada? Não, como ela consta no Código Eleitoral, que 150 dias antes da eleição o cadastro eleitoral é fechado, então realmente não há possibilidade de prorrogação. Se você não participou das duas últimas eleições, pode votar normalmente na próxima. Mas se ficou como João Evangelista, 10 anos longe das urnas, deve procurar um cartório eleitoral até esta quarta-feira. Hoje eu vim regularizar o meu título, que há 10 anos eu não votava. Aí paguei a multa e transferi o título para cá. Por que o senhor resolveu agora votar nessa próxima eleição? Para ver se a gente muda as coisas, né? Se tem um Brasil melhor, se muda a administradora do nosso Brasil, né? É através do voto. Através do voto. Então, se cada um fazer a sua parte, vamos tentar mudar as coisas, né? Até o dia 4 de maio, os cartórios vão estar abertos das 9 da manhã às 6 da tarde. O título sai na hora. Para saber o cartório eleitoral mais próximo da sua casa, é só acessar o site tre-sp.jus.br. Centro Educacional Luz e Lápis, um projeto mantido pela AES Eletropaulo, que inaugurou na unidade Guarapiranga a Ecobiblioteca Gira Gira. Eu vou conversar ao vivo agora com a repórter Silvia Garcia, que nos traz mais informações, né? E falar mais sobre esse projeto. Olá, Silvia. Olá, muito boa tarde, Sérgio, muito boa tarde a todos. Nós viemos até aqui, próxima à represa de Guarapiranga, na verdade, bem na frente dela, para falar de biblioteca, Sérgio. Mas, na verdade, não é qualquer biblioteca, sabe? Aquela biblioteca que a gente conhece dentro de uma sala, com prateleiras e os livros. Então, aqui nesse Centro Educacional Infantil Luz e Lápis, é completamente diferente. Mas quem vai explicar isso para a gente é a Hélia, que é analista de gestão. Agora acertei aqui a sua função, né? Que biblioteca é essa? Não é aquela ali de trás que a gente está falando, né? Não, Silvia. Na verdade, a nossa ideia foi trazer uma biblioteca totalmente diferente, né? Que aproximasse mais as crianças dos livros. Então, a Ecobiblioteca Gira Gira, ela atende esse projeto, né? Que foi idealizado pela AES, juntamente com um proponente, para que a gente tenha essa dinâmica em que a biblioteca ela é dividida em módulos, né? E esses módulos eles podem ser movimentados e essa biblioteca, né, parte dela pode ser levada ou para uma sala de aula ou para qualquer outro ambiente dentro do Luz e Lápis. Posso abrir aqui? Claro. Está aberta aqui, ó, só para vocês verem, vou deixar minha folha aqui em cima, olha. Nessa biblioteca com 6 módulos, cabem até 300 livros. E o legal é que ela tem rodinha, e daí ela consegue ser movimentada para a sala de aula, para um pátio do lado de fora, para a área de recreação, ou mesmo ficar aqui quietinho
quietinho. Agora a gente está com muito silêncio, eu estou até falando mais baixo agora, que eu me esqueci, Sérgio, porque as nossas crianças não são esses fantoches, eu juro. Até pouquinho tempo atrás elas estavam aqui todas lendo, tá? Mas agora elas entraram nas salinhas, aos sapatinhos do lado de fora, e estão dormindo, estão tirando a sonequinha. Mas é o dia inteiro a criançada acessando os livros aqui, o tempo inteiro, né, Hélia? Exato, os livros ficam à disposição das crianças, elas podem vir até aqui, escolher os livros que elas gostariam de ler e fazer essa leitura, né? E aí a gente não está falando apenas da leitura em si, mas do processo de ver e fantasiar esse ambiente de leitura e aprendizado, que é o que a gente estimula aqui. Até porque essas crianças, elas têm aqui de 1 a 6 anos de idade, ainda não aprenderam a ler. Mas a ideia é essa, é através dos livros, através das figuras, da contação de história, como elas falam, aprender a se familiarizar e a começar a levar esse hábito para casa. Vocês têm mais 5 dessas, na verdade essa é uma delas, né? Onde a gente encontra outras dessas? Essa foi a primeira ecobiblioteca que nós entregamos, né, em homenagem até ao dia do livro, e nós entregaremos ainda mais 4, mais uma para o Luz e Lápis de Santo Amaro e 3 para a Casa de Cultura e Cidadania, que são projetos apoiados pela AES Eletropaulo. Parabéns, muito obrigada pelas suas informações, então. Volto com você, Sérgio. Muito bom, viu, Silvio, esse projeto. Isso incentiva cada vez mais, né, as crianças a terem o hábito da leitura. Os aprovados em concursos públicos não são chamados e o prazo do concurso está perto de terminar. O assunto foi discutido numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Esse grupo aguarda desde agosto de 2014 uma oportunidade de trabalhar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eles prestaram concurso para oficial administrativo e já passaram por todas as etapas do edital, inclusive os exames médicos, alguns mais de uma vez. O prazo está perto de expirar. Um concurso, na verdade, que foi aberto para que temporários que faziam esse trabalho administrativo saíssem e fossem efetivados os que prestaram o concurso. E, na verdade, os temporários foram mandados embora e os concursados não foram chamados até hoje. Esse é um concurso que nós fizemos em 2014, ele só foi homologado em 2015 e agora, dia 22 de julho, ele expira. Então, assim, a gente não tem previsão se vai prorrogar por mais um ano, não tem previsão, não tem resposta, nada, se nós vamos ser nomeados. E muitos estão desempregados. A maioria, 5.000 vagas, e a maioria está desempregada esperando. Eu sou uma delas. Rafael trabalhou como soldado temporário em serviço administrativo na PM e foi dispensado quando se levantou a inconstitucionalidade das contratações temporárias. Ele diz que está muito preocupado com a falta de informações oficiais. Também aprovado no concurso, hoje desempregado, espera que o governo dê uma explicação para a demora. Não há uma justificativa convincente que possa entregar uma segurança a todos nós para que possamos ter, para que possamos seguir em frente. Tem um horizonte na vida. vida. Horizonte, exatamente. Tem um horizonte. Né? Tem um horizonte. Então, para quem foi temporário, está adormecido e tem essa consciência que pode trabalhar e contribuir. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, propôs na audiência pública um requerimento de informações ao governo que tem prazo para a resposta. Na verdade, o concurso ele caduca em julho desse ano. Porém, nós vamos exigir que o governo faça a prorrogação do prazo, até porque ele não chamou ninguém. Nenhum aprovado foi chamado até agora. Muitos já participaram, já foram contratados, né, por 2 anos. Agora é um absurdo que eles estejam esperando, porque nós temos 5.000 policiais, PMs, fazendo trabalho burocrático na Secretaria de Segurança Pública, na Polícia Militar, quando eles deveriam estar nas ruas combatendo o crime que só cresce no nosso estado. Então, o que o governo está fazendo ao não chamar esses concursados, as pessoas que prestaram concurso para oficial administrativo, ele está cometendo um crime contra a segurança pública e deixando a população mais ainda à mercê da insegurança e da violência. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã, terça-feira. São Paulo, nublado, a máxima é de 24 graus. Campinas, tempo encoberto, a máxima deve chegar também aos 24 graus. Em São José dos Campos, a terça-feira terá sol entre nuvens, a máxima é de 23 graus. Já em Sorocaba, o tempo encoberto, a temperatura também alcança os 23 graus. Ribeirão Preto, tempo nublado, os termômetros deverão marcar até 23 graus.
A audiência pública debate a regulamentação do exercício do profissional de estética. A gente fala sobre esse e outros assuntos já já. As redes sociais, a participação estudantil e o papel da mulher na política foram temas abordados no programa Por Dentro da Política Especial desta semana. E o repórter Jorge Machado conversou com as duas entrevistadas após a gravação. A convidada do programa Por Dentro da Política Especial foi a filósofa e psicóloga Viviane Mosé, que também é palestrante e colunista da Rádio CBN. Ao lado da mestranda em Ciência Política da USP, Beatriz Rodrigues Sanches, Viviane falou do atual momento de crise que vivemos e os reflexos no dia a dia das pessoas. Eu acho que o problema brasileiro não é econômico, é político, né? Acho que o nosso problema é político e bem grave. A gente vive um retrocesso político bem grave. A fragmentação dos nossos partidos, que não é nova, né? A falta de credibilidade nas instituições políticas não é boa nem um pouco para nenhum partido, né? A polarização de esquerda e de direita é péssima para todos, né? A gente viu nos últimos anos, agora nas últimas manifestações, o pedido de retorno de um regime militar, de um militar que nem temos mais, quer dizer, o poder militar no Brasil hoje nem tem essa potência para segurar. Então a gente vive sim um retrocesso político grave, uma instabilidade política grave, já não é nova, e essa instabilidade acelera o nosso problema econômico, né? E se a gente não resolve essa angústia política, se a gente não realmente não define melhor as nossas direções, e isso não significa nomes, né, de pessoas, significa propostas para um país, ou a gente vai nessa direção, ou a nossa situação econômica vai piorar muito mais. Né? A voz da academia, a participação estudantil, as novas formas de fazer política com o uso das redes sociais e o papel da mulher na política foram temas abordados no programa. Na minha opinião, é muito importante que a academia se engaje na discussão sobre a atual conjuntura política do Brasil. Muitas vezes a gente vê que a academia fica distante desse debate, dessas discussões. Eu acho que os cientistas políticos, os sociólogos, os antropólogos têm muito a dizer sobre o que está acontecendo na atual conjuntura do país e tem muitas reflexões críticas que podem contribuir para que a população possa entender com mais elementos o que está acontecendo na situação atual brasileira. Hoje a internet é algo que a gente tem que saber lidar, porque todas as forças se sentem representadas, né? Todas. Então, desde um garoto de 18 anos, 15 anos, que odeia política e que quer construir umas bombinhas para soltar numa manifestação, e a gente sabe o que isso significa, né? A gente vive um mundo do terrorismo na Europa, por exemplo, até o lado oposto de pessoas altamente de direita, que são absolutamente contra a classe operária e que acham que o problema do Brasil foi ter apoiado a diminuição da desigualdade. Então, essas duas posições opostas são muito ruins, né? E isso é essa polaridade, mas na internet tudo se manifesta. E a gente tem que ter clareza que os votos dos nossos representantes, eles são de toda a população e não apenas do enredo que a gente está contando oficialmente hoje. A audiência pública debate a regulamentação do exercício do profissional de estética. Para conseguir a aprovação do projeto de lei 763 de 2011 sobre a regulamentação do exercício do profissional de estética, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, convocou uma audiência pública com diversos trabalhadores da área para debater sobre a proposta. No momento que não se regulamenta, elas acabam sendo exploradas por uma série de situações. A pior situação, e a gente já debateu isso com a área de Ministério do Trabalho, temos pessoas da OIT também observando, é que vai ser abordado hoje pela Sandra Bovo, é o seguinte, se elas tiverem uma doença profissional, elas não têm como se aposentar, por exemplo, ou ter a prova, mesmo ela sendo uma funcionária, se ela tem uma doença funcional, como ela faz, né? E aí tem várias outras coisas que envolvem a questão da saúde delas, manuseio de determinados produtos, manuseio de determinados equipamentos, que a Sandra abordará hoje também. Então, de certa forma, a garantia da regulamentação é dar a elas o direito que elas já têm. Só que, quando passar por um formato de lei,
quer o estadual, espero que São Paulo seja o primeiro, e daí, né, regulamenta geral, é tão triste que elas têm sindicatos em todos os estados e elas não conseguem passar pelos cartórios do registro dos sindicatos por detalhes de tal forma, quer dizer, é ter o direito e não lhe dão o direito, é o que está acontecendo no momento. O curso de estética hoje é o curso que mais cresce nesse país, né? Então, o consumidor, ele busca um atendimento de resultado. Quem é que vai dar o resultado? Quem estudou para fazer. Quem estudou para fazer é o esteticista. Essa regulamentação 12592 não enquadra a seara das atividades. Então, nós viemos buscar o deputado Carlos Gianazzi, o apoio do nosso deputado, exatamente para que as pessoas, os consumidores, entendam a urgência dessa regulamentação, para que o consumidor, o país, o profissional tenha respeito pelo que o consumidor busca e o profissional que paga para ter o seu curso, para ter a sua formação, o seu desempenho profissional melhor e ainda não está regulamentado. Ele não tem o direito dele dentro das atividades que são específicas dele. Este projeto já foi aprovado em todas as comissões da Assembleia e o próximo passo é a votação no plenário. É um projeto importante porque ele regulamenta, reconhece a profissão das esteticistas aqui no estado de São Paulo. E a aprovação desse projeto aqui pode representar uma alavanca para todo o Brasil, pode impulsionar a aprovação de outros projetos, inclusive um projeto que tramita no Congresso Nacional. É uma forma de regulamentar essa categoria profissional, categoria importante no Brasil e no estado de São Paulo, né, que não tem direitos trabalhistas, não tem amparo do ponto de vista da CLT, não tem reconhecimento, e são trabalhadoras hoje que ocupam um espaço importante, né, e elas devem ser reconhecidas por isso, né, a profissão deve ser regulamentada como uma profissão, como as outras profissões são regulamentadas no Brasil. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, com tempo encoberto. A máxima chega aos 24 graus. São José do Rio Preto, terça-feira com tempo nublado. A máxima prevista é de 23 graus. Mogi das Cruzes, dia com tempo encoberto. A temperatura deve chegar aos 22 graus. Piracicaba, terça-feira será de tempo encoberto. Os termômetros devem bater os 22 graus. Você vai ver no próximo bloco, Seminário de Compras Públicas, Economia Solidária no Desenvolvimento Social. Você vai ver em instantes. A Assembleia Legislativa realiza uma sessão solene em reconhecimento ao trabalho do jurista Damásio de Jesus. Ele atuou durante 26 anos no Ministério Público do Estado de São Paulo, até se aposentar como procurador de Justiça em 1988. É um dos juristas mais respeitados em matéria de direito penal. Queria ser juiz de direito. Na verdade, é uma confissão. Eu gostava mais de processo civil. Quando, entretanto, eu queria ou quis inscrever-se no concurso da magistratura, entrou em vigor uma lei estadual exigindo dos candidatos 2 anos de exercício como advogado. Então, eu que queria ser juiz, teria que esperar 2 anos mais para prestar o meu concurso. E professores disseram: Damásio, por que você não presta concurso para promotoria, que não exige esses 2 anos? Eu prestei, ingressei na promotoria e fiquei lá durante 25 anos. O professor Damásio de Jesus é referência em educação jurídica no Brasil. Na sessão solene, foi homenageado pela aluna da primeira turma da faculdade que idealizou e fundou, Mariane Stracchi Bongiovanni. O professor Damásio de Jesus é doutor honoris causa pela Universidade de Estudos de Salerno, na Itália, e autor de mais de 20 livros. Suas obras levam ensinamentos a mais de 50 mil alunos em cursos de graduação, pós, exames preparatórios para a Ordem dos Advogados do Brasil e carreiras públicas, além de um incontável número de operadores do direito. O Damásio é uma referência, né? Todos na verdade, que uma hora da vida optaram por prestar concurso, ir para a carreira pública, passaram
ou passaram ou tiveram uma referência em relação, né, ao Damásio através dos livros. Ele é uma referência brasileira, né, em direito penal, mas principalmente ele é uma referência de vida. É um homem batalhador, teve, né, uma origem muito humilde e conseguiu vencer. E além de tudo passou, né, essa sabedoria para todos que, né, resolveram optar pelo mundo do direito. O professor Damásio de Jesus, sem sombra de dúvida, é um ícone jurídico do nosso país. É mais do que um jurista. Na verdade, o professor Damásio é um jurista humanista. É alguém que nos ensina a cada dia um pouco de direito penal, um pouco de processo penal, mas nos ensina lições da vida. O professor Damásio de Jesus foi quem criou os cursos preparatórios para juiz, para promotor, para defensor, para procurador. Tem a educação correndo nas suas veias, então criou uma faculdade de Direito. O professor Damásio de Jesus representou o Brasil na ONU, é autor dos principais livros de Direito Penal e Processo Penal de todo o país, sem dúvida nenhuma, um dos juristas mais respeitados, se não o mais respeitado da atualidade. Então hoje a Assembleia Legislativa presta uma homenagem a alguém que de fato merece uma homenagem no Estado de São Paulo. O professor Damásio é hoje a principal personalidade jurídica do país e a medalha que ele recebe hoje é absolutamente justa. O jurista Damásio de Jesus faz parte de um grupo de ensino dos Estados Unidos com mais de 80 anos de história em educação, presente em 40 países. Um dos maiores penalistas de todos os tempos, inovou e transformou o direito penal, um grande educador, criou uma faculdade que hoje está no nível das melhores do país, introduziu os cursos de preparação para concursos públicos que hoje se multiplicaram e ajudam pessoas a entrar no Ministério Público, na magistratura, como delegados de polícia, procuradores, advogados, mais bem preparados, inovador e com exemplo de vida, mostrando que o trabalho, a dedicação sempre são recompensados. Então é um exemplo para todos nós. E merecida nessa homenagem ao professor Damásio de Jesus. Previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em outras cidades do interior do estado. Franca, com tempo encoberto, a máxima é de 22 graus. Bauru, o tempo nublado, a temperatura máxima chega aos 23 graus. Limeira, tempo encoberto, máxima de 23 graus. Marília, terça-feira com tempo nublado, a máxima também chega aos 22 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.